Graça e paz, queridos, queridas, bom dia para todos nós. Muito bem. Então, agora eu quero que vocês me digam qual foi o texto que nós pregamos domingo à noite. Vamos refrescar as memórias. Davi e Golias, qual o texto da Bíblia? Vamos relembrar aí a nossa mensagem de domingo à noite, que é o nosso treinamento para os grupos familiares, né? Todo mundo tem que lembrar a mensagem domingo à noite para compartilhar. E aí você vai me dizer relembrar aí o que nós falamos, então. Opa, 1 Samuel 17, então entra lá, abre lá. Isso, e aí nós passeamos aí pelo texto, né, de 1 Samuel 17, fizemos a leitura do 40 ao 52, né, e nós falamos sobre o que, irmãos? Vocês lembram mais ou menos o que foi o tema da mensagem? Como vencer os gigantes. O que é um gigante? Ali para Davi era aquele Golias, né? Para o povo de Israel. Para nós, qualquer coisa maior do que você já é um gigante. Às vezes um problema, uma luta, uma dificuldade, uma enfermidade, né? É um gigante. Como vencer os gigantes? E muito bem. Então, primeiro ponto de como vencer os gigantes, que está no verso 45 a 47. Quem vai dizer para nós aí, relembrando aí? Vamos ler aqui o versículo 45 a 47, vocês vão me dizer aí qual o primeiro ponto de como vencer os gigantes, né? Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo, eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça e os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves dos céus e às bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda esta multidão quem o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e ele vos entregará nas nossas mãos. Então, o que Davi está tendo aqui, irmãos, para vencer esse gigante? Duas coisas importantíssimas, é para que eu e você também vençam os gigantes, hein? O que Davi te teve aqui? Fé. Quem disse fé? Você, Maiana? Muito bem, você não estava aqui domingo à noite, né? Fé. Você está vendo fé aqui nesse texto que a gente leu? Tá certo? A Maiana está certa? Fé não teve? O que mais? Fé em não, mas peraí, antes de falar do segundo. Fé em quem? Porque tem um negócio de ter fé em si mesmo, tem? Não é fé em si mesmo, fé na arma, não. Fé em Deus, né? Fé em Deus. E aí, o que vem junto aí, qual que é? Coragem. Fé em Deus e coragem. A fé em Deus que levou a ele a ter coragem, né? E aí você lembra de Deus falando para Josué o quê? Lá em Josué capítulo 1. Ser forte e corajoso, Josué. E Josué, ele é um dos 12 espias que foram ver a terra, né? Espiar a terra prometida, dos 12 espias. E aí, irmãos, olha só, para vencer os gigantes, se não tiver fé em Deus e coragem, nós podemos cair num problema sério, que é o contrário disso aí, né? Qual o contrário de fé? Incredulidade.
Qual o contrário de coragem? Medo. E o que aconteceu com aqueles 12 espias que foram visitar a Terra Prometida para eles herdar a Terra Prometida? Voltou os 12, só 2 que teve fé e coragem. Qual o nome deles? Josué e Caleb. Alguém lembra o nome dos outros 10? Algum dos 10? A gente não lembra do nome de incrédulo. Você vai lembrar dos nomes dos crentes, daqueles que tiveram fé e coragem. Você faz parte desse grupo? E aí, qual o prejuízo para o povo de Israel por causa da incredulidade? Quantos anos eles ficaram no deserto? 40 anos. Ali, ó. Não, a gente vai entrar, nossos filhos vão morrer. Aí Deus falou, então os filhos de vocês vão entrar, mas vocês, por causa da incredulidade, vão morrer nesse deserto aqui. Os filhos de vocês vão herdar a terra, juntamente com Josué e Caleb, que creram. Né? E aí, mas Deus é tão bom e misericordioso, que mesmo eles lá no deserto, né? Deus não deixou envelhecer nem as roupas, nem o calçado, e nem o pé inchou, né? Os pés não ficaram inchados. Deus alimentando o povo ali, 40 anos. Eita, nós! Né? Cuidando daquele povo lá incrédulo. Veio a disciplina. Mas a nova geração entrou na Terra Prometida, né? Então, para vencer os gigantes, qual os gigantes você tem que vencer? Você precisa de fé em Deus e coragem. Isso está tendo em você? Cuidado com a incredulidade, irmãos. A gente tem que vigiar, porque o problema não está só com aquele povo lá, não. Chega a nós também. Jesus, certa vez, ele exorta as cidades da qual ele visitou, e por causa da incredulidade, não houve muitas pessoas que buscaram, se renderam a Cristo por causa da incredulidade. Muitas vezes milagres não foram feitos por causa da incredulidade do povo, daquela cidade. Jesus fala, ai de ti, Betsaida, ai de ti, Corazim. Porque se em Sodoma e Gomorra tivesse feito os milagres, eles teriam permanecido até hoje, teriam se arrependido. E Jesus está falando com um povo religioso, um povo que conhecia, né, as histórias bíblicas, não era um povo pagão, era um povo de Deus. Então, nós precisamos vigiar e orar. Deus, livra-me de ser incrédulo. Aliás, precisamos orar uns pelos outros, né? Nos perdoe da incredulidade e dureza de coração. Amém? Peça para Deus para aumentar a sua fé e ser corajoso, né? Corajoso. Coragem para discipular, coragem para evangelizar, coragem para fazer a vontade de Deus, para orar. Porque a incredulidade muitas vezes, não adianta. A gente tem aquele negócio, não adianta não. Cuidado com a incredulidade. Agora, para vencer os gigantes, primeiro tem fé em Deus e coragem. Segundo, nós precisamos do quê? Eu vou ler aqui os versos 28 a 30, aí vocês vão relembrar e vão dizer o que a gente precisa para vencer os gigantes. 28 a 30 aí, ó. Ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar àqueles homens, acendeu-lhe a ira contra Davi e disse, por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a tua maldade, desceste apenas para ver a peleja. Respondeu Davi, que fiz eu agora? Fiz somente uma pergunta. Desviou-se Davi dele para outro e falou a mesma coisa, e o povo lhe tornou a responder como dantes. Para vencer os gigantes, eu e você precisa de não
dar ouvidos às críticas, dar ouvidos à maledicência. Meu Deus do céu! Quem era Eliabe, irmãos? O irmão mais velho de Davi. Davi, dos 8, ele era o caçula, né? E Davi já tinha sido ungido por Samuel como rei, e ali está lá Eliabe e os 3 irmãos mais velhos estão lá na peleja, né? Davi não foi, mas os outros irmãos mais novos. E o pai manda Davi para levar comida para os irmãos, né? E Davi, interessante aqui, que Davi chegou num dia lá, e eu vou... Por quantos dias que Golias está afrontando aí o exército, irmãos? É impressionante isso, gente. Eu acho impressionante o negócio desse. Eu acho impressionante não só a vitória de Davi sobre Golias, mas por 40 dias Golias está ali afrontando de dia e de tarde, de manhã de tarde, de manhã de tarde. Ô, seus bandos de covarde, não tem um homem aí para me enfrentar, não? Me dá um homem para guerrear comigo. Ô, cadê o exército? Ô, manda um homem para enfrentar, manda um homem para me enfrentar de dia, de tarde, de manhã, de tarde, de manhã, de tarde. Não tem um sequer, meu Deus do céu. O que estava ali acontecendo? Incredulidade e medo, porque eles estavam com medo. Mas quando Davi chegou lá, e diz o texto que estava na fileira, né, as fileiras para a luta, e aí foi um momento desse que Golias afronta novamente o exército de Israel. E o que aconteceu com Davizinho? Ele ouviu. Olha o texto aí, versículo 23. Estando ainda Davi a falar com eles, eis que vinha subindo o exército dos filisteus, o Duelita, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate. E falou as mesmas coisas que antes falara, e Davi ouviu. Agora ouviu aqui alguém que tinha fé e coragem, né? Ele ouviu. Aí, peraí, que esse cara está afrontando o exército de Deus vivo? Que esse incircunciso? Quem é esse cara? E aí ele começou a perguntar, ia perguntando, e aí ele falou, mas rapaz, fica no seu lugar, rapaz. E joga esse balde de água fria aqui no Davizinho, né? Na coragem, na fé dele. Mas Davi deu ouvidos? Davi murchou? Ah, não é mesmo? Ixi, quem sou eu? Ai, não, vai embora. Não. Diz aqui o versículo 30, né? Quando você ouvir maledicência, crítica maldosa, o que você tem que fazer? Desvia. Não guarda no coração, não. Desvia para outro lado. Desvia daquilo que vai te abater, né? Desviou-se dele para outro, porque o foco dele, o inimigo dele, Davi entendeu, o inimigo de Israel não era o seu irmão, apesar da maledicência. O inimigo do povo de Deus ali era quem? Quem era o inimigo do povo de Deus ali, irmãos? Golias! Era Golias. Davi entendeu isso. Apesar do meu irmão estar falando todas essas coisas aí, mas não é meu irmão. É isso que nos ensina uma grande lição, né? Que às vezes o irmão pode ser usado pelo diabo para falar coisas ruins, até mesmo por maldade do próprio coração, de pecador. Mas o seu inimigo não é o seu irmão. O seu irmão não é o seu inimigo. O seu esposo, a sua esposa, o seu filho, o seu pai, a sua mãe, não é o seu inimigo. Quem é o seu inimigo? O diabo. Ele sim é o seu inimigo. Nós somos irmãos e precisamos guerrear juntos. Então não guarda mágoa no coração. Muitos
até que caminhavam bem, mas por dar ouvidos a maledicências, guardou mágoa no coração, e isso, cuidado. Para vencer os gigantes, não podemos dar ouvidos à maledicência. Não sermos fofoqueiros nem fazer fofoca, né? Deus tem misericórdia de nós. Amém? E aí, em terceiro, para vencer os gigantes, você precisa, verso 32 a 38. Vamos ver o que outra coisa aqui que nós precisamos para vencer os gigantes. Primeiro, precisa de fé em Deus e coragem, né? Segundo, não dar ouvidos à maledicência. Terceiro, verso 32, eles vão me dizer o que a gente precisa. Disse Davi a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço e ele guerreiro desde a tua mocidade. Irmãos, Golias era uma máquina de guerra. Era um negócio quase 3 metros de altura. E não era à toa que o pessoal tinha medo daquele... A couraça que ele usava pesava cerca de 60 quilos. A lança, só a ponta da lança era 7 quilos, por volta de 7 quilos. Um capacete, toda aquela estrutura, né, de guerra que ele usava como um guerreiro. Era uma máquina de guerra, um negócio impressionante. E aí, qual foi a resposta de Davi, verso 34? Respondeu Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão ou um urso e o tomou um cordeiro do rebanho. Eu saí após ele e o feri, e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, o leão e o urso, né? Agarrei-o pela barba e o feri e o matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Que Davi tinha? Já respondi, né? O que Davi tinha, irmãos? Experiência com Deus, livramentos do Senhor. Davi sabia quem era o seu Deus, e quando ele chega no momento ali, Deus estava treinando Davi, né? Vai o leão, Deus dá a graça para ele de vencer e livrar o cordeiro. Depois vem um urso, outro momento, Deus dá graça para ele. Pensa num rapaz de fé e coragem. Era esse Davi. Experiência com Deus. E ele usou as armas que Deus deu para ele, né? Se eu e você queremos vencer os gigantes que nós temos diante de nós, o que nós precisamos? Experiência com Deus. Como é que vai as suas experiências com Deus? Você tem buscado ter experiência com Deus? Na leitura da palavra, na oração, na evangelização, no discipulado, na sua vida, experiência com Deus. É verdade que nós não vamos ter experiências como Davi teve, cada um tem a sua experiência. Mas o Senhor nos chama também para ter experiências com Ele. Você precisa buscar, né? Quanto que você tem tido experiência com Deus no que diz respeito à oração? Aprofundar na sua experiência com Deus. E aí, Davi usou as armas que Deus lhe deu, né? Verso 40, quem pode ler o verso 40 para nós aí? Amém. Davi era um guerreiro ou um pastor de ovelhas?
um pastor de ovelhas que se transformou aí em um guerreiro, né? E aí Saul queria dar a armadura dele para ele, não combinou, não dava certo, porque Saul era bem maior. Mas Davi tinha experiência com lá o cajado, as 5 pedras pegou lá do ribeiro e pôs no alforje, né? E a funda. Foi essa a arma, as armas que Davi usou, que ele tinha experiência. Então, que Deus use a cada um de nós nas armas que o Senhor tem colocado nas suas mãos, né? Para ser bênção na vida de outros também. Porque é maravilhoso que quando Davi vence esse gigante aqui, qual que é a reação dos inimigos e a reação do exército de Israel? Verso 49. Davi meteu a mão no alforje, tomou dali uma pedra e com a funda lhe atirou e feriu o filisteu na testa, e a pedra encravou-se na testa e ele caiu com o rosto em terra. Assim prevaleceu Davi contra o filisteu com uma funda e uma pedra, e o feriu e o matou, porém não havia espada na mão de Davi. Pelo que correu Davi, lançou-se sobre o filisteu, tomou-lhe a espada e desembaiando-a o matou, cortou-lhe com ela a cabeça. Vendo os filisteus, vendo o inimigo, que era morto seu herói, fugiram. Então, verso 52, os filhos de Israel e de Judá se levantaram e jubilaram e perseguiram os filisteus até Gate, até as portas de Ecrom, e caíram os filisteus feridos pelo caminho de Saaraim até Gate e até Ecrom. A fé aqui e a coragem de Davi inspiraram um exército inteiro. Irmãos, nós precisamos de pessoas com fé e coragem, que sejam inspiração. Um exército que estava com medo, agora é um exército que se enche de coragem e fé. Porque de fato foi surpreendente, né? Pensa, com uma funda, com uma pedrada. Como eu disse para os irmãos, vocês lembram da frase que eu falei? A maioria lá certamente do ministro da mensagem, né? A maioria do exército de Israel, se não todos, né? Olhando para aquele gigante, pensava: é impossível vencer esse gigante. Mas o Davizinho olhou para o tamanho do Golias, pensou: é impossível errar a testa desse gigante. A perspectiva foi diferente. Ele venceu com uma pedra. E ali cai, né, Golias, e agora o exército que estava com medo se enche de coragem. Para terminar, né? O que nós vamos fazer diante disso, irmãos? Como vai a sua fé, sua coragem? O que Paulo diz para Timóteo? 2 Timóteo 1,7. Quem lê para nós aí bem alto? Deus não deu para você espírito de covardia. Então não sejamos covardes. Mas Deus nos deu espírito de poder, de amor, de moderação. Isso me lembra de Daniel, capítulo 11, verso 32, a parte B, ele fala assim: mas o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e ativo. O povo que conhece o seu Deus, em outra versão, diz, se esforçará e fará proezas. E Daniel e os seus amigos lá na Babilônia fizeram ou não proezas em nome de Deus? Eram poucos, mas o império inteiro se dobrou ao Deus daqueles jovens. Primeiro, o que aconteceu com Sadraque, Mesaque e Abdenego?
fornalha de fogo. O nome deles eram Ananias, Misael e Azarias, né? Os nomes judaicos. Aí mudou para os nomes babilônicos lá. E eles tiveram fé e coragem. Você vê a fé e coragem na vida de Sadraque, Mesaque e Abednego? Eles estavam dispostos a morrer. Jesus fala isso para a gente, né? Se alguém quiser ser meu discípulo, tem que negar a si mesmo e tomar a sua cruz. Está disposto a morrer por Cristo. Porque eles falam para o rei, rei, fique sabendo o seguinte, se Deus quiser nos livrar, Ele nos livrará, beleza. Se não, fica sabendo, rei, que nós não vamos adorar essa imagem que você levantou. O rei furioso os lança na fornalha e só aqueles homens que chegaram perto da fornalha para lançar ali Sadraque e os 3 amigos dentro da fornalha, morreram, o calor tão intenso que morreram. Mas eles foram livres. Fé em Deus e coragem. E aí, o rei espantado reconhece quem é o verdadeiro Deus. O mesmo acontece também em outra situação diferente, mas também fé e coragem, com Daniel, né? Daniel se rendeu à perseguição, se tornou idólatra, não vou mesmo, esse negócio de ir para a cova de leão, eu acho que eu vou ter que fazer a oração ao rei também, porque agora o decreto é esse, né? Não. Continuou fazendo as suas orações a Deus 3 vezes ao dia. Foi lançado lá na cova dos leões. E o que os leões tiveram que fazer? Jejum. Não teve como comer Daniel, né? O rei lá vai lá triste, né? Daniel, será que seu Deus, a quem tu serve, te livrou da cova dos leões? Vive, ó rei, eternamente. O Senhor, meu Deus, me livrou dos leões. E aí, novamente, o rei e o império reconhecem quem é o verdadeiro Deus. O povo que conhece o seu Deus se tornará forte e ativo. Quanto nós conhecemos a Deus, irmãos? Nosso Deus mudou? Ou é o mesmo? Experiência com Deus. Aprofunde a sua experiência com Deus. O que farei para ter mais experiência com Deus? O que você vai fazer? O que você pode fazer? Tarefinha de casa para a gente levar para casa. O que você pode fazer para ter mais experiência com Deus? Ler a Bíblia. Ler a Bíblia uma vez por semana, tá bom. Todo dia? Todo dia. Igual a irmã Ardália? A Ardália é um fenômeno de leitura, né? E oração. O que você pode fazer com diz respeito à oração para ter mais experiência com Deus? Quantos minutos você gasta por dia em oração? Por dia? 5 minutos? 10? 15? Meia hora? Vigília de oração. Você já fez vigília de oração sozinho? A noite inteira na igreja? Aí de vez em quando dá uma deitadinha, dormir um pouco. Porque para passar a noite inteira não é fácil não, né? Às vezes sozinho, então... Eu tive essa experiência de fazer isso. Mas, seja na igreja, seja em casa, qual é a sua experiência com Deus em oração? Será que você pode aprofundar? Né? Orar, aprender a orar a palavra de Deus. E, para terminar, falando de experiência com Deus na oração, diz que tem 3 níveis de oração. O primeiro nível é o do papagaio. Fala, depois esquece, nem lembra o que está falando. E o segundo nível
é aquele que a pessoa faz um esforço, né? Se esforça mais para orar. E o terceiro nível, você tem que chegar a esse nível. Você precisa chegar a esse nível. Se não aconteceu com você ainda, você está perdendo. Você precisa ter essa experiência com Deus. Qual que é esse terceiro nível, pastor? É quando você está orando. Às vezes você começa se esforçando, você nem estava com vontade de orar, mas você se dobra e busca Deus em oração. E aí o terceiro nível é quando você ora e não quer mais parar de orar. Está tão bom que você sente dificuldade de parar de orar. Já chegou nesse nível? Não é toda vez que acontece, mas você precisa de saber o que significa isso. Eu penso que Jesus tinha essas experiências na oração de madrugada com o Pai. E às vezes você no seu quarto, fechar a porta do seu quarto, falar com o seu Pai em secreto, e seu Pai que te vê em secreto te recompensará. Experiência com Deus. Amém? Oremos. Deus querido, Deus maravilhoso, obrigado, Senhor. Obrigado por Tua palavra. Obrigado pela vitória que o Senhor nos dá sobre os gigantes. Porque o Senhor nos faz mais que vencedores. Enche-nos de fé e de coragem. Livra-nos da incredulidade, ó Deus, e da covardia, porque o Senhor não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Livra-nos, ó Deus, da maledicência, de sermos maledicentes. Que possamos ter o foco de saber que o nosso inimigo é o mundo, a carne, o diabo, e não o nosso irmão. Ó Deus, e dar-nos experiência contigo. Experiências na leitura da palavra, experiências na oração, experiências na evangelização, no discipulado, experiências com o Senhor. Ó Deus, como o Senhor vem e visita o teu povo, nós te pedimos, ó Pai, experiências contigo. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.